universitários e confrades. Eu sou a professora Rosana Fischletti, pesquisadora e doutora em Direito. E eu estou aqui para mais um bate-papo, porque nós temos vários, com o professor Dr. Aurélio Vander Bastos. Antes de passar a palavra para o professor, agradecer aqui o apoio do programa Silogeu, do PQ Juris, e também o apoio do programa Produtividade da Universidade Estácio de Sá. Professor Aurélio, que prazer novamente aqui, e o motivo é nobre, nobríssimo, porque a gente vai falar de uma figura emblemática, tanto para a literatura, como também para a expansão portuguesa. Eu acho que vocês já devem estar adivinhando quem é. Pode falar aí, professor. Quem é? Sara, primeiro eu quero agradecer o programa de pesquisa e extensão da Estácio de Sá. Eu sempre tenho muita alegria de poder, mesmo que indiretamente, contribuir com esse programa, tendo sido no passado vice-reitor de pós-graduação da universidade. Tive a oportunidade de criar um mestrado e um doutorado. Isso é uma grande satisfação para mim. E principalmente quando eu posso ligar esse quadro, vamos dizer assim, institucional, com a pessoa de Luiz de Camões. Luiz Vaz de Camões é o nome que sempre foi atribuído a ele. Mas mais recentemente as pesquisas começaram a verificar que ele não propriamente assinava Vaz. Mas Camões é uma figura, como você falou, emblemática na história da literatura portuguesa, na história dos descobrimentos, e principalmente é um homem que conseguiu, digamos, narrar, traduzir o sonho da expansão e do desenvolvimento do mundo português. Parece até que ele que idealizava, né? E o Vasco da Gama executava aquilo que ele, na sua genialidade, era um visionário. Olha, Vasco da Gama é a figura, digamos assim, do navegador. O homem que conseguiu, digamos, sair de Portugal, convencer a elite portuguesa, principalmente convencer os dirigentes de Portugal na época, os reis portugueses, de fazer uma grande viagem em busca das Índias, que era uma terra onde se chegava no passado medieval por terra, atravessando o mundo árabe, até chegar à região das Índias. Vasco da Gama e tantos outros estudiosos que saíram da escola de Sagres, que é a primeira grande escola de navegadores da história, digamos assim, do mundo ocidental, eles avançam pelo mundo, em busca das Índias através dos mares. A gente tem que conectar que o Vasco da Gama é o personagem central dessa vasta obra do Luiz Vaz de Camões. Na verdade, ele é o homem que realiza, digamos assim, os sonhos do novo mundo. Porque a viagem de Vasco da Gama, ela não só, digamos assim, ela caracteriza efetivamente o potencial daquela época da navegação, atravessar o famoso Estreito das Tormentas, a região bem sul ao sul da África, onde os mares Índicos e Atlânticos se encontram e provocam grandes ondas. Ele não só consegue convencer o mundo português de que ele podia ultrapassar esse famoso Cabo das Tormentas, e fazer dele o que ele fez, o nome Cabo da Boa Esperança. É do Cabo da Boa Esperança, então, que ele navega e chega às Índias, que era um sonho de 1000 anos. Um sonho de 1000 anos não era só de Portugal, um sonho de 1000 anos de toda a Europa Ocidental. Então, Vasco da Gama é uma figura que marcou essa história. Eu quero saber um pouco do perfil do Camões, porque, como a gente estava falando, foi um homem emblemático
principalmente contando essa questão da literatura e da expansão portuguesa. E assim, ele tem um perfil diferenciado nesse contexto, né? Teve uma vida até bem curta, ele vem falecer com 56 anos apenas, então, pelos registros que nós temos, né? E aí, como é que é esse perfil, já que o senhor é um estudioso dessa obra? Olha, eu sempre tive uma grande admiração pelo Camões, ainda desde jovem, ainda no colégio Dom Bosco e Araxá, né? Onde eu tive contato pela primeira vez com a obra de Camões. E nunca me esqueci o primeiro estrofe do seu trabalho: as armas dos barões assinalados desta ocidental praia, nunca dantes navegados, né? Passaram indo além da Trapobana. O que era a Trapobana? Um nome tão estranho e tão diferente. Eram as névoas, né? As tantas dificuldades que se imaginavam, que a tecnologia daquela época, a tecnologia da navegação, a tecnologia marítima, era o mesmo mar que nós temos hoje, mas a tecnologia marítima era fragílima diante daquele mar, né? Hoje esse mar é um instrumento da tecnologia, ele está submetido à tecnologia, mas naquele tempo ele era poderoso diante da tecnologia. E esses navegadores portugueses começaram a enfrentar esse mar à distância. Primeiro foram a Marrocos, depois foram aos Açores, depois passaram pela Ilha da Madeira, e dali eles anteviram a África, né? E as notícias e as ideias do que se passava naquele mundo e que era possível ir até o outro lado, né? Você vê que nós temos uma história interessante também do descobrimento das Américas, que se presumia que as Américas eram a Índia. Tanto é que os nossos habitantes primitivos aqui eram chamados de índios, porque se presumia que viajando, digamos, a oeste, se chegava às Índias. Os portugueses, antes de fazer essa viagem a oeste para chegar às Índias, eles fizeram a viagem pelo litoral africano, à direita, depois pelo litoral à esquerda da África, o litoral leste da África, né? E chegam às Índias. Aquilo realmente foi uma conquista monumental para a história de Portugal. E Camões, ele via essa questão do mar como um verdadeiro gigante, né? Portanto, o senhor estava falando sobre a fragilidade. Imagine esses navegadores retornarem para Portugal falando que os barcos foram perdidos no caminho. Pois é, é muito interessante a história desses poderes do mar, né? Os poderes do mar, porque quando eles falam no Cabo da Tormenta, que ali era uma área que não se passava, eles atribuíam isso ao grande mito do Adamastor, a figura heróica da mitologia que ninguém enfrentava. Então, quer dizer, vencer o Cabo das Tormentas era vencer o mais poderoso, né, dos mitos que influem em toda a literatura camoniana, ou melhor dizendo, se não em toda a literatura camoniana, influem fundamentalmente no mais importante poema dele, né? O mais importante poema dele, que é o Lusíadas, né? Eu acho que falarmos do Lusíadas é melhor e mais extenso do que falar de Camões, né? Camões nasceu em 1524, morreu em 1580. Como você adiantou, ele viveu 56 anos. Desses 56 anos, 13 ele passou na Índia, né? Passou em Marrocos, vivia no interior da Europa. Ele teve uma vida de muitas aventuras, né? Inclusive as aventuras afetivas. Era um homem de grandes amores, né? Ele tem esse detalhe. Onde ele nasceu em Lisboa, é o que se diz, né? Também teria morrido em Lisboa, é o que se diz. Então ele não era um homem intelectualmente despreparado. Ele era um homem que, além de ser um navegador, ele era um navegador que tinha a visão de que Portugal precisava ser maior do que Portugal, né? E na verdade, eles construíram um Portugal enorme, um Portugal que, digamos, conquistou grandes partes da África, e depois dessas conquistas da África, que era o sonho português, né, eles acabaram fazendo o sonho do Brasil, o sonho da nossa terra,
né? Se não fosse esse sonho dos mares da África, né? Os mares do Atlântico que desce até o chamado Cabo da Boa Esperança, nós não poderíamos estar falando hoje aqui no Brasil desse momento importante da história portuguesa, né? Não demorou muito entre Vasco da Gama e a descoberta do Brasil. 1492, 1500 já estavam chegando no Brasil, né? Eu me lembro, Rosana, de um debate na faculdade em que o meu professor na faculdade, não, no ginásio, ele colocava: o Brasil foi descoberto por acaso ou foi descoberto intencionalmente? E tinha lá um prêmio que o professor dava um livro, né? E para quem acertasse, todo mundo, um ficou do lado dos intencional, outro do lado do por acaso, e eu, como bom mineiro, né, fiquei dizendo que as duas teses eram cabíveis, né? E quem sabe uma tem ajudado a outra. Já era a veia jurídica, né, do depende. Eu já estava ali com alguma inclinação para saber que as coisas são conciliáveis, né? E não conflitáveis. Nem preto nem branco, e não conflitáveis. Então, eu acho que essa história é uma história que está na nossa alma, né? Eu digo sempre que digamos, essa descoberta do caminho para as Índias, na verdade, é a alma máter dos descobrimentos, né? É um momento expansivo do novo mundo, né? Primeiro, como não podia deixar de ser, eles quiseram conhecer o velho mundo, que era a Índia, né? Que era o Oceano Índico, a Índia e seus territórios, né? Para depois, então, imaginar que, além daquela velha Índia, daqueles velhos territórios, tínhamos a oeste um novo mundo, que era o Brasil, né? Que eram as Américas, a América Central, né? Que ficou também muito ligada à história de Portugal e da Espanha, e depois a América do Norte, que ficou ligada à história da Inglaterra, né? Então isso é uma história maravilhosa e que deve ser contada. E vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma divisão aqui em blocos, tá? Do nosso bate-papo, para que a gente possa aí curtir muito mais sobre esses detalhes da principal obra, que é o Lusíadas, né? Do Camões, e a gente já vai para a segunda parte do nosso bate-papo. Ok, professor? Tudo bem.